Os jogos de azar são atividades que envolvem apostar dinheiro ou bens em eventos incertos, com o objetivo de ganhar mais do que se investiu. No entanto, esses jogos podem trazer sérios prejuízos para a vida financeira e as relações sociais dos jogadores. Os jogos de azar podem causar dependência, assim como outras drogas, e levar a pessoa a perder o controle sobre seus impulsos e limites. Além disso, os jogos de azar podem gerar dívidas, conflitos familiares, problemas legais e até mesmo violência. Por isso, é importante estar atento aos sinais de que o jogo se tornou um problema e buscar ajuda profissional. Quer saber mais? Acompanhe agora no Bendita Hora. E para a gente poder falar mais sobre esse assunto, eu recebo agora ao vivo a Andréa Jota, que é cyberpsicóloga. Bem-vinda, Andréa. Deus abençoe muito. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. E o doutor Guilherme Guide, especialista em Direito Digital. Boa tarde, doutor. Prazer é meu. Bom, muito obrigado. É um assunto que acho que desperta também muito interesse nas pessoas. E definição, partindo do básico, né, gente? Definição. Jogos de azar. O que o direito entende como jogo de azar? Bom, o jogo de azar, ele é basicamente uma relação jurídica entre duas pessoas que não depende, o resultado dessa relação não depende inteiramente da performance por alguma delas. Ou seja, a gente está deixando o resultado de uma relação à sorte. Né? Ou seja, eu coloco por exemplo, aposto um certo dinheiro e posso ou não ter um resultado. E obviamente que isso, pela incerteza que isso traz, obviamente é sempre uma grande preocupação para o direito. Entendi. Agora, a gente também quer saber, André, o que esses jogos de azar podem causar, falando sobre uma perspectiva psicológica da pessoa? Então, os jogos de azar, basicamente, eles trabalham com o controle do impulso. Você começa e não consegue parar de fazer. Esse que é o problema, o gatilho psicológico que você tem nos jogos em geral é esse. E quando você tem algum problema com o jogo de azar, é nessa vertente que você entra. Você começa a fazer e não consegue parar mais de fazer. Você perde o seu controle, você tem o primeiro impulso e você perde o controle. Então você pode perder dinheiro, casa, família, tempo, uma série de coisas. Quando a gente traz isso para o virtual, isso piora, porque você não precisa mais nem sair de casa para perder o seu dinheiro. Você não precisa mais nem sair do seu celular para perder o seu dinheiro, para estar ali descontrolado do ponto de vista psicológico e tendo um comportamento prejudicial para você. Muito bem. Agora, nós conhecemos tantos casos, né? Novelas falam sobre isso, pessoas que perderam a vida, família, pessoas que cometeram até o suicídio, né? Por causa dessa compulsão, tudo desenfreado. Gostaria de perguntar, como o direito pode ajudar na prevenção disso, doutor? Bom, os jogos de azar no Brasil, eles são proibidos praticamente totalmente desde 1946. Olha. Justamente por reconhecer que o jogo de azar, ele traz uma consequência para a sociedade como um todo e leva o Estado a, de fato, tomar uma atitude em relação a isso. Sim. Isso seguiu esse mesmo padrão por muito tempo. Obviamente, a gente tem hipóteses em que uma certa dose de jogo de azar é permitido, por exemplo, no caso das loterias federais. Mas, mesmo assim, essa proibição continuou desde aquela época até 2018, quando a gente teve uma lei promulgada no apagar das luzes do governo Temer, que autorizava apostas esportivas online. Né? É um campo por si só bastante complicado. Sim, com certeza. Já imagino, né? Agora, inclusive, nós temos um VT preparado para podermos ver um pouco mais do perigo das apostas, que inclusive podem causar tragédias. As apostas online têm se tornado um hobby para diversas pessoas, inclusive para os brasileiros. Diversos jogos aparecem nas publicidades da internet com a promessa de poder ganhar dinheiro com a jogatina, além das propagandas que influencers fazem em redes sociais, chamando a atenção principalmente dos jovens.
E cada vez mais as apostas online vêm gerando dinheiro. Só no Brasil, as apostas esportivas geraram cerca de 7 bilhões em 2020. Mas claro, esse dinheiro é lucro somente para as empresas. As apostas online possuem riscos que poucas vezes são vistos por quem é viciado nelas, como a perca rápida de dinheiro. Um caso recente chocou a região Nordeste. Um garoto que gastou a herança de R$50 mil de sua mãe em um jogo de apostas e infelizmente tirou a vida ao perceber que não recuperaria o dinheiro. Além disso, os sites de apostas muitas vezes não são seguros, sendo fácil acesso para vírus e hackers invadirem os computadores e celulares. É realmente deprimente nós sabermos que existem casos até que terminem em tragédias como essa. Vocês viram, né? Um jovem, tudo que ele tinha ali de herança foi torrado no jogo. Claro que isso pode ser também um sinal de vício e eu quero perguntar justamente isso para a Andréia. Andréia, quais os sinais que uma pessoa está viciada nessa prática? A princípio ela fica nervosa se ela não tiver com acesso, né, seja via computador, seja via celular. Ela começa a esconder os comportamentos, ela começa a esconder os gastos, ela começa a esconder as coisas das pessoas que estão próximas, ela começa a se afastar do social para estar mais na internet ou mais no jogo do que em outras atividades. Ela pode perder emprego, ela pode perder relacionamento. Normalmente o relacionamento afetivo, a gente costuma dizer que quando as pessoas que estão no teu entorno começam a reclamar daquilo que você está fazendo, não é porque elas são chatas, é porque aquele teu comportamento está prejudicial. Está prejudicando a tua família, está prejudicando seus relacionamentos, está prejudicando o seu trabalho. Então, não adianta olhar para a pessoa e dizer, ah, não, é porque ela é minha esposa, ela é chata, ou ah, não, é porque ela é meu marido, ele é chato. Não, eles não são chatos. Eles estão vendo algo que você não está conseguindo ver. Que não é normal, claro. Que não é saudável, né? Que de alguma forma está interferindo ali nas tuas relações e que está interferindo na dinâmica não só daquela família, como na dinâmica da tua vida. É preciso um tratamento? Tem um tratamento para isso? Tem um tratamento e sim, se a pessoa realmente está num ponto em que ela perdeu totalmente o controle, ela precisa buscar ajuda. Às vezes só a psicológica funciona, dependendo do nível, se não a psiquiátrica para entrar com medicamento e a psicológica para acompanhar o comportamento. É possível processar, doutor, uma empresa como essa, o jovem, né? Ali parece que ele tentou algo pela lei e cometeu suicídio. Não conheço o caso, mas aparentemente não teve sucesso. A lei, ela consegue ressarcir alguma coisa num caso desses? Então, é uma ótima pergunta, padre. O Código Civil, que é a lei que regra a maioria dos contratos no Brasil, tem uma disposição específica que diz que dívidas de jogos de azar, elas não podem ser cobradas judicialmente e elas não podem ser ressarcidas se houver o pagamento. Ou seja, se eu perdi esse dinheiro, eu paguei esse dinheiro, eu não consigo conseguir isso de volta. Puxa vida. E aí eu acho que tem uma outra questão muito importante que que ele estava falando da definição de jogo de azar, que quando a gente passa esse jogo de azar para a tecnologia, para a internet, a gente foge um pouco da questão do azar. Do mesmo jeito que a gente diz, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Nesse caso, nunca foi azar, sempre foi outra coisa. Existem algoritmos ali por trás que detêm este controle. Quando você está falando de uma loteria, a loteria ela tem um controle legal por cima dos números que são sorteados e por isso ela é idônea. Na internet você não tem essa idoneidade, então você não sabe o que os algoritmos estão te distribuindo, não só como nesses joguinhos mais simples, mas também no pôquer ou nos jogos que são considerados mais esportivos, né? Existe também, por trás disso tudo, uma técnica de sedução, de atração, sobretudo, eu acredito que voltada para determinado público. Tem algumas técnicas que são de conhecimento, nós poderíamos falar para as pessoas que são usadas por essas empresas, por jogos eletrônicos? Como que eles seduzem a pessoa a querer aquilo, mesmo que ela não precise, mas... Normalmente é a oferta fácil de retorno. Muito importante isso, gente. Oferta fácil de retorno.
algo, sempre na internet, algo muito barato, algo que vai te dar muito dinheiro em pouco tempo, algo que não condiz com o que você conhece no face a face. Normalmente, isso são iscas de sedução. Então, se um jogo te oferece, não, retorno imediato, você em 2, 3 dias vai fazer não sei quanto, começa a questionar, porque alguma coisa tem de errado ali. Não tem retorno fácil, não existe retorno fácil no face a face, não existe retorno fácil na internet. Sempre que a internet está te oferecendo alguma coisa, aquilo não é de graça. É algoritmo trabalhando por trás para te pegar, para te captar de alguma forma. Seja para pegar seus dados, seja para te vender alguma coisa, seja para te aliciar a um comportamento viciante. É sempre alguma coisa ali que está te capturando. Eu tenho um testemunho para falar sobre isso. Aconteceu comigo. Uma rede social minha, com quase 420 mil seguidores, foi hackeada, dia 19 de agosto desse ano. Então eu perdi o controle sobre essa rede social, já fiz o boletim de ocorrência, tomei todas as medidas legais. E imediatamente os golpistas começaram a colocar Pix. Faça um Pix, por exemplo, de R$600 e receba 3 mil de volta. E isso na minha rede. E para minha tristeza, me parece que tem pessoas que acreditaram e até vieram depois, já recuperei o controle dessa rede, mas isso aconteceu comigo. E eu sempre pedi desculpas, porque a gente não tem culpa nenhuma nisso. São pessoas que roubam na nossa rede. Mas aconteceu isso. Inclusive, eu quero que você agora, eu não sabia, tem um VT. Tem um VT preparado agora para a gente falar do urubu do Pix do Instagram. Olha só. Os golpes cibernéticos têm se tornado cada vez mais frequentes e o número de vítimas cada vez maior. Entre os diversos crimes virtuais está o urubu do Pix. Geralmente, ele é compartilhado com a imagem de um urubu ao lado de uma tabela com os valores dos supostos investimentos e seus retornos prometidos. O esquema tenta fazer com que as vítimas acreditem que, ao enviar a quantidade de dinheiro indicada, terão retornos imediatos de até 1000%. Por exemplo, se você transferir R$200 via Pix para os golpistas, o suposto investimento lhe retornará com R$2.000. No entanto, o que acontece é que, após a efetivação da transação, o dinheiro investido jamais retorna à vítima. Golpes assim prometem uma forma rápida e fácil de lucrar na internet, ludibriando as pessoas a terem altos lucros, mas sem nenhum respaldo ou garantia. É preciso atenção e cuidado onde aplicar e investir o seu dinheiro. Opte por fontes seguras ou meios e instituições de sua confiança. Infelizmente, parece que isso está se tornando corriqueiro. Aconteceu comigo, mas parece que na última semana várias pessoas também tiveram algumas redes sociais hackeadas. Doutor, perante isso, eu me senti muito indignado com isso. Ainda hoje eu tive uma audiência de conciliação com a empresa que, por sinal, não propôs nenhuma medida satisfatória. Claro que por ética eu não vou dizer qual é a empresa. Doutor, o que a lei pode fazer? Como a lei pode nos proteger disso? Perfeito. Bem, aqui a gente entra já num campo relacionado a golpes cibernéticos, de fato. E o que precisa ficar sempre claro é que a gente está diante de uma relação de consumo. Né? O usuário de uma rede social é um consumidor dessa rede social, mesmo que ele não pague para usar a rede social. Sim. Certo? Com base nisso, essa rede social ela tem, geralmente, obrigações sobre padrões mínimos de segurança. Ou seja, eu preciso ter, a rede social precisa oferecer ao usuário certos tipos de controle para garantir que aquela conta, por exemplo, não seja usada por um terceiro. E a partir do momento em que aquela conta é utilizada por um terceiro, se houver algum tipo de negligência dessa plataforma, aí o consumidor pode, inclusive, por exemplo, solicitar uma indenização. Mas, no geral, o que a gente vê nesse tipo de ação é uma obrigação, que é bastante clara, de que a empresa retorne aquela conta para o seu legítimo titular. Muito bem. Inclusive, agora a gente tem um VT preparado para responder a seguinte pergunta. Como os jogos de azar têm início? Olha só.
Infelizmente, o vício em jogos de azar é um problema recorrente na vida dos jogadores, desde cassinos até jogos de carta que envolvem apostas. E apesar de ser um problema que necessita de tratamento, muitas pessoas de fora não entendem o que acontece na mente do jogador e acreditam que seja um problema fácil de resolver. Acontece que quando há vitória nas partidas, a adrenalina é liberada pelo corpo, dando a sensação de prazer e alegria, e, portanto, viciando o jogador. Além disso, aquele que é viciado em jogos de azar muitas vezes já está com uma visão distorcida da realidade. Por vezes, acredita que irá ganhar caso se esforce mais, e não por conta da sorte. Ou começa a acreditar em superstições, como usar roupas que em sua mente dão sorte, e assim por diante. É preciso que a família e os verdadeiros amigos fiquem atentos aos sinais de que alguém está viciado em jogos de azar e que ajudem a pessoa para que procure uma ajuda psicológica. André, acompanhando esse VT, me parece claro que tudo pode começar com um desejo, partir depois para uma compulsão e gerar até uma depressão, até níveis catastróficos. Como que essas pessoas que se deixam influenciar podem se proteger de eventuais causas como essas? De novo, é sempre estar atento a si mesmo. A partir do momento que aquele jogo passa a não ser mais seu lazer, mas passa a ser a sua obrigação, você fica mal, você se sente mal por conta de não estar no jogo. O prazer que você obtém da vida, ou a adrenalina, como eles estão dizendo no vídeo, que você obtém da vida, não vem de uma corrida, não vem de um encontro com os seus familiares, não vem de uma religião, não vem desses lugares, vem de um aparelho, vem de um jogo, vem de algo que tá ali te prendendo mais do que te dando algum tipo de prazer. Aí você passou do limite, aí você não está mais fazendo um uso saudável ou recreativo daquilo. Aí isso já é algo que necessita acompanhamento para que você retorne e retome, então, o controle da sua vida e da sua ansiedade, da sua saúde mental. Existem grupos sociais que são mais propensos a serem atraídos? Hoje em dia, com a internet, não. Acho que hoje em dia o que a gente tem que tomar cuidado como pai e mãe é que os adultos jovens, as crianças e os adultos jovens não se viciem em jogos que não necessariamente sejam de azar, mas sejam de uso, parece recreativo, mas que está ali dentro também te vende uma armadura, te vende um personagem, te vende alguma coisa. Isso também entra como transtorno do impulso. Esse menino, por exemplo, ele não jogava algo que era uma coisa de azar, era um jogo lúdico, mas que também transitava dinheiro. Então, o jogo lúdico que também transita com dinheiro, ele também é perigoso. Doutor, tem uma pergunta da produção. Recordo que o doutor falou de 1946, se eu não me engano, mas a pergunta é a seguinte: quais são os regulamentos e políticas governamentais para lidar com jogos de azar? Perfeito. Hoje a gente tem essa lei de 2018 que basicamente abriu a possibilidade de que operem no Brasil empresas, mediante autorização do poder público, na área de apostas esportivas. Então, a gente está falando aqui de plataformas online, em que geralmente a pessoa aposta na vitória de um time numa partida, por exemplo, de futebol. Né? E ela pode ter um retorno ou não. Acontece que existe hoje uma discussão muito grande no Senado sobre a liberação de jogos de azar. Há, por um lado, essa lei que já existe, que já autoriza, mas ainda precisa ser melhor detalhada por outros regulamentos. Isso está em curso. Mas ela diz respeito só a apostas esportivas. Mas há uma iniciativas no Congresso, tanto para retomar a proibição total dos jogos de azar, quanto para regulamentar e às vezes até possibilitar esse tipo de atividade em diversas outras áreas, como, por exemplo, até jogo do bicho. Sobre esse assunto, inclusive, a gente acompanha agora um VT sobre a nova legislação sobre taxar sites de apostas esportivas. O
governo brasileiro anunciou uma nova legislação sobre taxar sites de apostas esportivas, que entrará em vigor em janeiro de 2024. A medida visa regular o mercado de jogos online, que movimenta bilhões de reais por ano, e garantir uma arrecadação justa para o Estado e para os operadores. Segundo a nova lei, os sites de apostas esportivas terão que pagar uma alíquota de 15% sobre o faturamento bruto, além de uma taxa de licenciamento anual de R$ 3 milhões. A legislação também estabelece regras de segurança, transparência e responsabilidade social para os sites, que deverão seguir padrões internacionais de qualidade e proteção aos consumidores. A nova legislação sobre taxar sites de apostas esportivas é vista como um avanço para o setor, que até então operava na informalidade e sem fiscalização. Os representantes dos sites afirmam que a medida trará mais credibilidade, confiança e competitividade para o mercado, além de gerar empregos e renda para o país. Já os críticos da lei argumentam que a tributação é excessiva e pode inviabilizar a atividade de muitos sites, além de estimular a prática ilegal e o vício em jogos. Doutor, seu comentário sobre esse anúncio do governo. Bom, eu acho que um primeiro detalhe que a gente precisa trazer é justamente que essa medida provisória, ela está em discussão e ela precisa ser aprovada ainda pelo Senado para que ela entre em vigor de fato em janeiro. E, inclusive, houve a conversa sobre aumentar a taxa de 15% para 18% sobre o faturamento bruto dessas empresas. E um argumento a favor dessa tributação, mesmo que seja considerada pelas empresas às vezes excessiva, o argumento que geralmente se levanta é se uma atividade ela traz algum tipo de risco para a sociedade em geral, ela acaba sendo tributada até para desincentivar o acesso àquele serviço ou produto. É o que acontece, por exemplo, com cigarros, com bebida alcoólica. Então, a questão da tributação me parece ser um sinal de que o governo entende que já existia um mercado cinzento, vamos dizer, uma zona cinzenta em que o mercado já atuava e a lógica dessas medidas é justamente tirar algum tipo de proveito disso, especialmente redirecionando esse proveito para iniciativas educacionais. Por exemplo, se uma pessoa não saca o dinheiro que ela ganhou numa aposta, depois de 90 dias, esse dinheiro hoje deve ser redirecionado ao FIES, que é um fundo que auxilia alunos carentes a cursar uma universidade pública, uma universidade particular, por exemplo. E para deixar assim bem claro para o telespectador, né? Essa é uma MP, é uma medida provisória anunciada pelo governo Lula, é isso? Isso, exatamente. E ela precisa ter aprovação do Congresso ou não? Ela precisa ter aprovação do Congresso, ela já foi aprovada na Câmara dos Deputados e ela está agora em tramitação no Senado. Muito bem. André, tem algum comentário sobre essa nova legislação? Não, eu só acho que o governo às vezes perde a mão e aí ele taxa para ver se ele consegue voltar para o controle. Para conseguir retirar o imposto, ele vai ter que saber o IP dessas pessoas, ele vai ter que saber meio que o endereço dessas pessoas dentro dentro do digital, dentro da internet, e isso de alguma forma também traz de volta esse controle que hoje acontece de forma descontrolada, sem ninguém saber por onde está vindo, quem são as empresas, o que se é daqui, se é de outro país, enfim. Acho que tem essa questão de que o governo, com isso, tenta trazer de volta um controle que ele perdeu. Pois não, doutor. Um ponto interessante nisso, que até foi mencionado no VT, é que essa medida provisória, ela inova uma lei que existia desde 2018, mas principalmente ela traz alguns requisitos a mais de segurança, ou seja, a questão das empresas de fora. Atualmente, para você ter teoricamente, para ter uma licença para operar esse tipo de atividade no Brasil, você precisaria ter um estabelecimento no Brasil. Sim. Existem algumas regras, por exemplo, sobre prevenção à lavagem de dinheiro,
proibição a acesso de crianças e adolescentes, ou seja, menores de 18 anos, tudo isso está em jogo também na discussão dessa medida provisória. Nós estamos falando, né, do nosso país, mas o doutor pode partilhar com a gente os seus conhecimentos, como é que funciona essa legislação em outros lugares do mundo, talvez Europa, por exemplo? Claro. Bom, para pessoas que assistem futebol jogado lá fora, geralmente fica bastante claro que há uma aceitação muito maior desse tipo de atividade lá. E isso passou naturalmente por um aumento de transparência. Porque, como a doutora tinha mencionado aqui antes, a gente está diante de uma oferta, né, de um serviço que é oferecido por uma pessoa que a gente não conhece, ele está sendo divulgado pela internet. Sim. E eu não tenho transparência para saber se a aposta que eu estou fazendo ali, ela vai ter um resultado com base de fato no resultado correto, em alguma coisa, em uma regra justa, ou se há algum tipo de manipulação por trás. E isso passa, inclusive, por uma questão a gente chama de compliance, né? Aqui a gente poderia pensar num caso que a gente teve no Brasil recentemente de suspeita de manipulação de jogos de futebol para beneficiar casas de apostas esportivas e, às vezes, até apostadores individuais. Doutor, uma pergunta da produção. Quais as opções de tratamento disponíveis para pessoas com problemas de jogo? Então, era como eu estava comentando, depende do nível de comprometimento desse indivíduo em relação à sua própria saúde mental. Em alguns casos, é realmente necessário que ele procure algum centro de atendimento de saúde mental, porque talvez para retirar isso ele precise de medicamento. E aí o caminho é psiquiátrico, quer dizer, tem que ir no psiquiatra, o psiquiatra vai te medicar, vai te dar um antidepressivo, alguma coisa assim. O que a gente sempre indica é que isso aconteça com o acompanhamento psicológico junto, porque a medicação ela é paliativa, ela serve para um momento em que você está vivendo, mas é a terapia onde você vai ter uma consciência do porquê você estava fazendo aquilo, ou do que você, do ponto de vista de saúde mental, pode usar para substituir aquela adrenalina que você estava conseguindo no jogo de azar. Então, é comum Alcoólicos Anônimos, você tem os Jogadores Anônimos, você tem uma série de redes de apoios hoje, até sociais e públicos, que te ajudam, então, a sair do vício. A publicidade nesses jogos de azar, ela influencia também a pessoa a querer consumir mais, né? Sim. E na internet, principalmente, porque é uma coisa que você, às vezes, está longe, você foi buscar, não sei, alguma coisa que você precisa, um endereço, e de repente aquilo ali está te chamando de novo e está te jogando um anúncio ali. Você foi, sei lá, ouvir uma música no YouTube, alguma coisa, e ele está ali te jogando uma propaganda de jogo e te jogando uma propaganda de alguma coisa que não é o teu primeiro interesse. Então essa distração também te leva cada vez mais para dentro do vício. Recentemente eu li, doutora, que sites com conteúdos para maiores de 18 anos geralmente divulgam sites de apostas. Isso deve ser propositalmente, né? Óbvio, porque ambos trabalham no mesmo ponto de vista ali, que é essa questão do controle do impulso. Quem tem vício em pornografia também entra naquilo e entra num hiperfoco que às vezes não consegue sair. Então ele fica pensando naquilo o tempo inteiro e às vezes ele está no trabalho, às vezes ele está com a esposa do lado ou com a companheira do lado e ele está no site de pornografia e aquilo está pegando ele porque ele não tem controle de como parar aquilo. É um comportamento que fica repetitivo ali na mente dele e é sempre chamando para entrar no vício, para ter aquele primeiro contato e aí se perder lá dentro. A gente nota o quanto que é profundo, né? O quanto que é doloroso a pessoa chegar numa situação dessa. Ela precisa de ajuda, certamente. Doutor, pela sua bagagem, né, de experiência, o senhor, né, brilhantemente exercendo sua função, o senhor, na prática, vê alguns grupos que são mais propensos a isso ou não? A doutora falou, mas no âmbito jurídico, tem alguns adolescentes ou então pessoas de maior idade, enfim, o senhor tem uma distinção entre esses grupos?
A legislação em si, ela já tem algumas previsões, especialmente para proteger grupos vulneráveis. E aqui a gente pode incluir tanto crianças e adolescentes, né, como, por exemplo, a gente tem a proteção dada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e também idosos, por exemplo, com a proteção dada pelo Estatuto do Idoso. Naturalmente, essa proteção, ela, enfim, afeta diversas áreas da vida de uma pessoa, seja saúde, educação, seja a publicidade a que ela está exposta, como a gente tem restrições à publicidade infantil, por exemplo. Mas a gente não tem, hoje, algo específico sobre publicidade de jogos. A medida provisória esboça algumas regras sobre isso, e alguns dos projetos de lei em trâmite no Congresso falam especificamente sobre a aplicação do que a gente chama de publicidade de influência para apostas, né? E o grande desafio aqui me parece ser encontrar um limite sobre em quais situações a publicidade de influência ela é aceitável ou não. Porque se a gente parar para pensar, a publicidade de influência, só para conceituar também para os nossos ouvintes, a publicidade de influência nada mais é que você promover um produto a partir da influência que aquela pessoa, aquela personalidade, pode ser uma celebridade, por exemplo, tem em relação aos seus fãs, né? Isso acontece já há muitos anos, né? Na indústria do cinema, na indústria da música, mas agora a gente tem um segmento de produtores que focam nesse tipo de atividade publicitária em redes sociais. O problema é quando essas pessoas excedem o limite do que é aceitável e começam a promover de uma forma abusiva um determinado produto ou serviço. Doutora, jogos de azar tradicionais e jogos de azar nas redes sociais. Existe uma espécie que é mais propensa a viciar? Ou tudo é jogo de azar e está tudo na mesma panela? Então, quando a gente fala de internet, a gente atinge todos os públicos. Qualquer um com acesso à internet está propício a, de repente, em algum momento ser captado. Porque são assim que os algoritmos trabalham. Eles trabalham justamente para captar o teu desejo e te dar um monte de opções ali para que você satisfaça o seu desejo. Quando a gente fala de internet, o que está funcionando por trás ali são os algoritmos e são essa quantidade enorme de dados que a gente mesmo dá para eles. E isso é uma classe de isca diferente do jogo de azar presencial. Jogo de azar presencial face a face, você precisa se trocar, você precisa sair de casa, você precisa ter uma intenção de jogar, mesmo que seja na loteria. Na internet, você não precisa necessariamente ter esta intenção, era o que eu estava dizendo, você pode de repente estar procurando um endereço. Eu quero ir para casa, eu vou até essa padaria. E no meio do caminho te joga uma isca, você entra na isca e aí você não consegue sair mais dali. Mais sutil, né? Você não precisa ter o interesse, você não precisa pensar, nossa, hoje eu vou na casa de jogos, hoje eu vou jogar, hoje eu vou fazer um joguinho, hoje eu tenho R$50 aqui, eu vou fazer um joguinho. Na internet você não precisa disso, até porque você trabalha com tudo virtual, o que inclui o dinheiro. O dinheiro na internet também é virtual, é o cartão de crédito que você põe ali e que de repente você pode jogar até o limite do seu cartão e nem está percebendo. Gente, nós estamos encerrando o nosso programa, nosso tempo está esgotado, mas eu quero agradecer muito a gentileza da doutora Andréa Jota, cyberpsicóloga. Contato é @ no Instagram, Andréa Jota. Andréa Jota com 2 T's. No LinkedIn também, Andréa Jota com 2 T's. Contato telefônico 98898-5858. E o doutor Guilherme Guide, no site freitasferraz.com.br, no Instagram freitasferraz.advogados e no LinkedIn Guilherme Berge de Campos Guide. Obrigado, doutor. Obrigado, prazer. E nós acompanhamos agora, então, o encerramento do nosso programa com uma música escolhida para hoje. 6 em ponto, eu te encontro ao vivo na Rede Vivo. Música para mim. O quê? Tem bolo? Meu Deus do céu. Obrigado.
Pode fazer um pedido? Aí, gente, obrigado, vocês são maravilhosos. Obrigado, doutora, obrigado, doutora. Obrigado a você, telespectador da Rede Vida. E esse pedaço de bolo primeiro vai pro Neto, que tá fazendo aniversário hoje também. Neto, beijo pra você. Boa tarde, gente, até às 6 horas. Salve Maria.